Bom dia, bom dia, bom dia, queridos amados irmãos e amadas irmãs. Faço você bem-vindo e bem-vinda ao programa Palavra Falada nesta manhã no YouTube. Que alegria de estar junto com você nesta manhã de quinta-feira. Já estamos chegando quase ao final de semana, né? Pois é, amanhã já vai ser sexta-feira. O tempo está passando muito rápido, né? Tá certo então, meus amados irmãos e amadas irmãs. Hoje nós teremos a leitura do livro de Marcos, capítulo 8, 27 ao 33. Marcos, capítulo 8, 27 ao 33. Estamos vivendo o tempo comum na igreja, né? A sexta semana do tempo comum, nesta quinta-feira. Então, como eu já disse para você, vai pegando aí sua palavra de Deus, que está no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 33. Vamos à leitura da palavra de Deus, queridos amados irmãos e amadas irmãs. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavra de vida eterna. Vamos à leitura da palavra de Deus, amados irmãos e amadas irmãs. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e amadas irmãs, nós nos reunimos todas as manhãs aqui para a gente poder fazer uma breve reflexão. E eu quero abrir aqui fazendo uma pergunta para nós, que a pergunta que Jesus fez para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Então, meus amados irmãos e amadas irmãs, para quem estava andando com Jesus o tempo todo e conhecia Jesus, uma pergunta como essa ia soar um pouco estranha, né? Quem dizem os homens que eu sou? O que é? O que é que vocês acham que eu sou? Olha, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um profeta. Quem dizes que eu sou? Quem desses tipo de homens vocês acham que eu sou? Eu sou Elias, João Batista? Ou eu sou um dos profetas? Meus amados irmãos, amadas irmãs, Jesus não é profeta, nem era Elias, nem era João Batista. Jesus era o Filho de Deus, o Filho de Deus. Então, nós tínhamos que ter essa resposta naquele tempo, que ele era o Filho de Deus. Mas aí, continuando, né, o papo ali, Jesus perguntou para Pedro: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Pedro reconheceu que Jesus era o Messias. E aí Jesus proibiu a ele severamente para ele não falar nada a seu respeito, mas ele queria que os homens observassem tudo o que ele estava fazendo e olhasse para ele e dissesse: o Senhor é o nosso Salvador, reconhecendo realmente a missão de Jesus, aquilo que ele veio fazer no meio de nós.
Em seguida, ele começou a ensinar dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito. Então, ele já estava falando o que ele iria passar devido quando dissessem e muitas pessoas reconhecessem que ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado no meio de nós, iria causar o quê? Um espanto grande na população e no governo da época. Tanto que Jesus foi morto na cruz por dizer que ele era o Filho de Deus. Muitos achavam esta fala uma blasfêmia, uma mentira, uma falsidade. Mas Jesus dizia, através das suas atitudes, né, e perguntava aí nessa situação para Pedro: quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu certamente, né, corretamente ali, dizendo: tu és o Messias, reconhecendo que Jesus é o Messias, o Salvador da humanidade. Aí o que aconteceu? Foram perguntar para os anciões, aos sumos sacerdotes, doutores da lei. Mas quando você disser que é realmente, quem é realmente, melhor dizendo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, causa realmente espanto para muitos que não o conhecem, não é? Olha, vamos ver aqui ainda a palavra. Então Jesus estava ali conversando com os discípulos, com aqueles homens ali ao redor, né? E Jesus ensinava as pessoas dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer, deveria passar muitas vezes esses obstáculos, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, e devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Então ele estava falando que o que iria acontecer com ele, né? A rejeição que ele teria até chegar à morte dele. E ele dizia isso claramente para as pessoas, abertamente para todo mundo. E aí Pedro começou a falar e começou a falar para Jesus, repreendendo Jesus, né? Jesus voltou os olhos para ele e disse, repreendendo também, da mesma maneira, retrucando de novo, que falando de novo, contra, numa discussão sempre é assim: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus. Então estava falando dele, tu não pensas como eu penso, e sim como os homens pensam. Então, meus amados irmãos, vamos parar para pensar aqui. Se eu e você estamos no caminho de Jesus, por que não concordar com Jesus e fazer a sua vontade, e fazemos aí, durante o longo da nossa vida, a vontade do ser humano? Então Jesus está dizendo aqui, tu não pensas como Deus, tu não pensas como eu penso. Nós temos que pensar, irmãos e irmãs, como Deus pensa. Há uma rejeição de nossa parte, muitas vezes, de não ser obediente ao nosso Deus e a fazer a nossa vontade, do nosso jeito, do nosso modo. Quando nós dizemos, Senhor, tuas palavras são espírito, são vida, só tu tens palavra de vida eterna. Jesus estava ali conversando com esses homens. E olha só, foi uma conversa sincera. Pedro reconheceu quem era Jesus, tu és o Messias. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus começou a falar que ele deveria sofrer, que ele deveria ir aos anciões, aos sumos sacerdotes e ser morto, e falou que ia ressuscitar no 3º dia, Pedro ficou, naquele momento, muito espantado com aquilo que Jesus estava falando, porque Pedro vivia com Jesus, mas não queria que Jesus passasse também todas essas coisas, mas começou a falar. Aí Jesus parou e mexeu com ele
repreendeu Pedro dizendo: vai para longe, Satanás. Olha, você não pensa como Deus pensa. Você pensa como os homens, materialista. Mas essa é a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, aceite a vontade de meu Pai. É isso que Jesus falou: aceite a vontade de meu Pai, pense como o meu Pai pensa. Não como um homem pensa, como você está pensando. Vai de longe, Satanás. Então nós temos que olhar para essas palavras e ver o que Jesus está querendo nos ensinar. Olhar para Ele, olhar para Deus e fazer sua vontade, mesmo que às vezes nós temos que renunciar tudo, dói em nós, mas temos que renunciar tudo. Fazer a vontade de Deus é isso. Não pensar como o homem pensa no conforto da vida, mas saber que nós temos que passar pela cruz. Temos que viver essa cruz. Não temos que fugir da cruz, porque Jesus foi a ela. E se nós somos seguidores de Jesus, nós vamos ter que seguir essa cruz e passar por essa cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, essa reflexão é apenas para a gente poder realmente desdobrar um pouco daquilo que a gente pode viver aqui na terra, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que realmente é a vontade de Deus. É um pequeno momento que a gente tem aqui para podermos realmente fazer com que a nossa cabeça comece a funcionar, fazer com que o nosso coração comece a mexer, fazer com que o nosso coração comece a sentir a vontade e o desejo de seguir Jesus, de fazer sua vontade. Por isso, nessa manhã, amados irmãos e amadas irmãs, você vai abaixar a cabeça comigo agora, nesse momento, para nós agradecermos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de todas as manhãs, inclusive nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, de estar aqui comigo, fazendo esta leitura da palavra de Deus, refletindo esta palavra para que ela, como eu sempre digo, transformar em vida cada vez mais nessa existência terrena que nós temos aqui. Passe sua cabeça comigo, meu irmão, minha irmã. Bondoso Deus, amado Pai, nesta manhã de hoje, manhã de quinta-feira, na qual o Senhor nos abre os olhos, nos faz levantar e despertar para esta vida em mais um dia, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor envie Teu Espírito Santo na nossa alma, no nosso ser, que o Senhor expulsa de dentro de nós tudo aquilo que não pertence ao Teu reino, tudo aquilo que não faz vontade do Senhor, que o Senhor afaste de nós. Nós queremos, Senhor, sentir isso, mas queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu carinho de nos acordar desta manhã, para podermos ir trabalhar, executar os nossos trabalhos, nossos labores diários. Agradecer ao Senhor por nós encontrarmos e ver nossos filhos de manhã, nossa esposa, e podermos ajudá-la nas tarefas já inicialmente nesta manhã. Meu Pai amado, meu Pai querido, grandioso és Tu, Pai, que nos dá a vida. Pedimos ao Senhor que nos conceda a paz nesse dia e a proteção. Que os santos anjos estejam de redor de nós, nos protegendo, nos guardando contra todas as aljavas do inimigo, contra tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que não vem ao encontro dos Teus desejos. Essa palavra de hoje, meu Pai, nos ilumina a mente, para reconhecermos que Jesus é o nosso Deus vivo, que o Senhor enviou no meio de nós, e que devemos fazer a sua vontade, mesmo que tenhamos que passar as dificuldades como Jesus relatou nessa Escritura. Não temos que fugir daquilo que é determinado e predeterminado pelo Senhor, meu Pai, para nossas vidas. Senhor, nosso Deus, nós Te pedimos nesta manhã, Senhor, meu Pai, retira de nós toda a enfermidade, toda a preocupação, toda a angústia, toda a tristeza, toda a amargura. Nosso Pai, eterno, todo-poderoso, em nome de Jesus, nós Te pedimos que o Senhor possa nos conceder cada dia mais sabedoria, que nós possamos obter cada dia mais, Senhor Deus,
a espiritualidade, para vencermos esses dias maus que estamos vivendo. Meu Pai querido, meu Pai amado, abençoa meus irmãos, meus amigos que estão aqui neste instante, aqui no YouTube, podendo rezar, orar comigo nesta manhã e louvar o teu santo nome sempre nas suas vidas, como agora neste momento te louvamos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos, nós queremos te bendizer, que só tu tens palavras de vida eterna para a nossa existência eterna. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento, mas nos faz, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, cada dia mais humildes, ouvidores e praticantes da tua palavra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina sempre, me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina. Precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado na minha e na sua vida, amado irmão, amada irmã. Uma ótima quinta-feira para você. Desejo de todo o meu coração, como todas as manhãs, que você fique na paz. Um lindo dia para você e até amanhã, às 7 da manhã.